aqui mais uma vez para mais uma redação e agora a gente vai falar sobre o editorial. O editorial ele é um texto jornalístico, assim como o texto de opinião, ou seja, ele é vinculado em um jornal, em uma revista, mas ele tem uma proposta diferente. O texto de opinião ele tem a proposta de apresentar a opinião de uma única pessoa. Já o editorial, a proposta dele é apresentar a opinião do corpo de redação, ou seja, daquela revista como um todo. Então, quando eu tenho um editorial em uma revista, aquele texto está representando a opinião de toda aquela revista e não só de uma única pessoa. Então, o editorial ele fala por meio do veículo de informação, ele dá a opinião daquele veículo de informação. Por ser um texto jornalístico, a linguagem tem que ser mais simples e se reforça mais ainda a questão dos períodos curtos, de não fazer períodos extensos para que o seu texto seja mais fluido, de mais fácil entendimento, porque assim como um texto de opinião, assim como uma notícia que a gente também vai ver mais pra frente aqui no canal, os textos jornalísticos eles têm a grande intenção de alcançar o maior número possível de pessoas. E como que a gente garante isso? Com um texto fácil de ler, porque assim eu consigo fazer com que pessoas leigas, pessoas com baixo nível educacional entendam aquele texto, assim como pessoas que são PhDs em determinados assuntos. Então, os textos jornalísticos, gêneros jornalísticos, a gente precisa ter esse cuidado com o linguajar. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de um ótimo texto de um editorial. Realmente contemplou todos os pontos necessários no editorial, com uma ótima argumentação, com um desenvolvimento e justamente por isso, porque os textos editoriais, eles também são textos argumentativos. Sempre que eu vou dar a minha opinião, eu estou fazendo uma argumentação. Então, o editorial é um gênero também argumentativo em que eu vou tentar convencer os meus leitores do meu ponto de vista. Então, bora lá para essa redação e aí eu vou mostrando para vocês quais os critérios obrigatórios, o que eu chamaria atenção nessa redação, tudo bem? Bom, antes de tudo, esse aqui foi um texto motivador que caiu na prova de 2012 da UFO. O editorial ele é o terceiro gênero mais cobrado, que mais apareceu nas provas da UFO. O primeiro são as cartas argumentativas, como eu disse no último vídeo, se você ainda não viu, vá lá conferir. As cartas argumentativas esteve presente em todos os anos, nos últimos 10 anos da UFO. O segundo colocado são os textos de opinião, só em um ano, só em 2017 que o texto de opinião não veio. E o terceiro colocado são os editoriais. Então, em 2012, a UFO trouxe esse texto sobre a questão da influência das mídias sociais no nosso comportamento. Lembra que eu falei para vocês como a UFO adora temáticas de tecnologia? Pois é quase todo ano vem um texto de opinião, pelo menos, que aborda essa questão da tecnologia. Então, estejam atualizados em relação a essa temática. O primeiro texto aqui de opinião, o primeiro texto motivador que a UFO traz é sobre o narcisismo no Face, ou seja, como a gente se exibe mais nas redes sociais e como isso faz com que a gente, na verdade, tenha uma vida falsa ali nas redes sociais, porque a única intenção ali realmente é exibir do lado positivo na nossa vida. Parece que todo mundo é feliz na rede social e mais que isso, a gente espera que as pessoas deem esse retorno, a gente espera like, a gente espera comentário. Se a gente posta só uma foto que ninguém vai lá e comentar, a gente fica triste. Então, esse primeiro texto traz essa crítica para essa problemática de como a gente tem exacerbado essa questão do narcisismo mesmo. Como a gente quer se autovalorizar o tempo inteiro, como a gente não tolera as críticas nas redes sociais. Então, de forma geral, é isso que esse primeiro texto aborda. E a segunda questão é a técnico-desinibição, que mostra o segundo texto, que fala sobre como a gente utiliza mais as redes sociais, como a gente realmente fala mais, usa mais as redes sociais, às vezes para questões que antes no nosso dia a dia a gente não usaria. E aí ele traz aqui um primeiro exemplo de um filho em que o pai que tem Alzheimer desapareceu e ele compartilhou essa foto no Facebook em questões de horas, poucos minutos. Muita gente já tinha compartilhado e em menos de 24 horas eles conseguiram achar o pai dele. Coisa que não aconteceria na vida real. Se você fosse falar de boca em boca com as pessoas sobre o desaparecimento de alguém, a gente demoraria dias e talvez meses para encontrar essa pessoa.
Então, ele fala esse lado positivo, que é as pessoas elas são mais comunicativas, como as redes sociais, a internet favoreceu essa comunicação. Então, o primeiro texto ele traz um ponto negativo da exacerbação do uso das mídias sociais e o segundo texto ele traz um ponto positivo das redes sociais. E aí vem o comando. Com base nos dois textos, redijam um editorial posicionando-se acerca do efeito das mídias sociais na vida dos indivíduos. Então, era bem simples esse comando, bem direto. Fale a respeito das mídias sociais na vida dos indivíduos, as consequências das mídias sociais na vida dos indivíduos. Então, vamos lá para a redação dessa aluna, que foi uma redação brilhante. A influência das mídias sociais na vida das pessoas. O título do editorial, ele tem mesmo que ser mais direto, ele tem que ser uma coisa mais focada, é um texto jornalístico. O texto de opinião, ele permite um título mais subjetivo, como eu disse no texto de opinião, permite certas metáforas, você pode deixar algo subentendido no título, já no editorial não, é uma coisa realmente mais direta. Lembrando que o título é obrigatório em todos os gêneros, com exceção das cartas, porque não tem como colocar título na carta. Com exceção das cartas, todos os outros gêneros exigem título. E exatamente assim, sem ponto final. Eu escrevo no meio, eu escrevo aqui no final. Pode ser aqui no final, assim como pode ser no meio. Isso não tem uma regra para isso, não precisa se preocupar com isso. Não colocando ponto final e a primeira letra sendo maiúscula, só e somente só a primeira letra, porque tem gente que coloca a primeira letra maiúscula em todas as palavras do título, isso não existe, nem mesmo na vida, principalmente na vida acadêmica de vocês. Então, se você não fizer isso, está tudo bem. Mídias sociais são meios de comunicação que possibilitam o contato entre as pessoas de forma virtual. Aqui eu destaquei comunicação porque tem uma repetição muito próxima aqui dessa palavra na linha 1 e logo na linha 4. Lembra que na última redação eu falei bastante isso, dessa questão de manter pelo menos 5 linhas de distância para vocês repetirem as palavras. Essa aqui é uma ótima forma de começar uma redação, uma ótima forma, independente do gênero, que é com uma definição, principalmente nos gêneros argumentativos. Quando você traz uma definição logo de início, isso já faz a contextualização, porque o editorial é você dar a opinião com base em um fato, com base em alguma coisa que aconteceu, ou com base em uma notícia que vai ser veiculada no jornal naquela edição, ou numa notícia que foi veiculada no jornal na edição passada. Então, vamos supor que na última edição que saiu do jornal eu falei sobre as mídias sociais, teve uma grande repercussão, então eu, enquanto jornal, vou comentar sobre esse tema na minha próxima edição. Ou o que muitos jornais fazem é dentro da mesma edição, ou seja, dentro daquela mesma revista que saiu, eu vou dar a opinião daquele jornal a respeito daquele assunto e falar, na página tal vocês vão encontrar esse assunto. Então, isso que é o texto de opinião. Primeiro, eles vão dar opinião em base de um fato, de algum acontecimento, de alguma coisa que todo mundo aconteceu, que foi pauta do momento, que todo mundo viu, ou que é um debate que está acontecendo. Então, essa questão aqui da influência das mídias sociais, provavelmente era um debate em alta no momento. Ou, se não, vocês vão fingir que era, porque o texto, esse que é o editorial, tem essa função. Então, trazer a definição já é uma ótima contextualização para o que você vai tratar, porque você precisa apresentar o assunto, a temática em relação ao que você vai dar a sua opinião. E aqui eu saquei essa vírgula também porque não precisa dessa vírgula, está na ordem direta, então não precisa dessa vírgula. O de forma virtual vem no final mesmo, não é um aposto nem nada, é um advérbio de modo, o modo como existe essa comunicação, como se estabelece essa comunicação, ele vem no final da oração mesmo, então não precisa dessa vírgula aqui. Portanto, pode-se dizer que as redes sociais são exemplos dessas ferramentas digitais, pois também possuem função de estabelecer comunicação e conexão entre os indivíduos. Aqui, a comunicação já tinha destacado com vocês. Gente, isso aqui é bem polêmico, mas não existe vírgula depois de conjunções adversativas e depois de conjunções conclusivas. A gente coloca demais essas vírgulas. Por exemplo, é muito comum a gente, mas, vírgula, tananã. Gente, isso não existe. Eu sei que é um baque, mas não existe, porque a gente só coloca vírgulas antes das conjunções, em alguns casos específicos, por exemplo, antes de conjunções explicativas, antes de conjunções adversativas. A gente separa as orações
algumas orações com vírgulas e em orações subordinativas também. Mas depois não existe vírgula, a não ser que tenha alguma inversão logo em seguida. Por exemplo, se eu tivesse falado aqui, portanto, são exemplos dessas ferramentas digitais, as redes sociais. Então, tá invertido, não está na ordem direta da oração. Aí sim teria que ter uma vírgula, mas não por conta do portanto, mas sim porque a frase em seguida está na ordem indireta. Então, não existe, a gente não separa elementos da oração quando estão na ordem direta. A gente não separa, por exemplo, sujeito do verbo quando o verbo e o sujeito estão na ordem direta. A gente não separa verbo do objeto direto por vírgula se ele estiver na ordem direta. A gente não separa verbo do objeto indireto. A gente não separa os objetos dos complementos nominais, dos adjuntos adverbiais. Então, se está na ordem direta, a gente não coloca vírgula. Portanto, não existe essa vírgula aqui, porque está na ordem direta. As conjunções, elas iniciam uma oração e está tudo na ordem direta que vem aqui na frente. Então, essa vírgula não pode existir. Cuidado com isso aqui, ó, viu, gente? Esse N aqui ficou muito similar a um N minúsculo. Diferenciem bem os N's maiúsculos dos N minúsculos de vocês, tudo bem? Cuidado com a grafia. No entanto, atualmente, esse jornal acredita que as mídias estejam não só cumprindo com essa função, mas também gerando consequências negativas para os usuários, uma vez que estes, em sua maioria, têm se mostrado cada vez mais narcisistas e obcecados com a falsa noção sobre a vida e autoimagem que muitas redes sociais transmitem. Aqui, esse período está muito extenso, muito comprido, então precisaria fragmentar. Eu já falei isso aqui várias vezes, em vários vídeos. Acho que em todos os vídeos que eu já falei aqui de redação, tá na carta. Quando texto de opinião, eu já falei sobre atenção aos períodos extensos. Então, aqui, de forma geral, tem 4 linhas esse período muito extenso. Tem que fragmentar. Períodos extensos, eles dificultam a fluidez do seu texto, a compreensão do seu texto. Ah, mas aqui tem uma vírgula depois do no entanto. Tem porque o atualmente está deslocado. É por isso que essa vírgula aqui está correta. Não, essa vírgula não está aqui por conta do no entanto. Essa vírgula está aqui por conta do atualmente. O atualmente é um advérbio de modo e ele deve vir no final da oração. Aqui ele foi antecipado, então tem que vir entre vírgulas. Aqui, o estes, este, isto, só retoma algum termo se ele estiver fazendo paralelo com aquilo. Este tananã, aquele tananã. Aí sim o este vai retomar. O este, nesse caso, retoma o último termo que você mencionou. Para demais situações, o este é sempre para introduzir alguma coisa, ou seja, você coloca o este para algo que você ainda vai mencionar. Este copo aqui. Então, eu tô falando, vou falar o que eu vou apresentar para vocês, que é o copo. Eu não tinha mencionado nenhum copo antes, eu vou apresentar, então eu falo este copo. Agora, se eu vou retomar o assunto, então é esse. Eu não uso este para retomar, ok? Apenas se eu estiver fazendo paralelo, este, aquele. E aqui eu destaquei autoimagem também porque faltou um paralelismo. Tem se mostrado cada vez mais narcisistas e obcecados com o quê? Com a falsa noção sobre a vida e com a autoimagem. Então, precisa de um paralelismo para eu entender sobre o que é essa autoimagem. É sobre com o que eu sou obcecado. Então, aqui, obcecados. Com a falsa noção. Com a falsa noção sobre o quê? Com a falsa noção sobre a vida, com a falsa noção sobre a imagem. Então, precisa ter o artigo definido. Aqui, antes de vida, já tem aqui, então precisa também ter falsa noção sobre a vida, falsa noção sobre a autoimagem. Se eu não tivesse vida, eu não teria que falar falsa noção sobre a autoimagem. Então, eu preciso manter esse artigo para eu manter a relação correta. Sobre o que é autoimagem? É sobre a falsa noção. Falsa noção do quê? Sobre a vida, sobre a autoimagem. Essa introdução está perfeita. Por quê? Nas primeiras linhas aqui, retomou o assunto, mostrou o seu ponto de vista. E aqui deixou a sua opinião, a sua tese muito evidente. Por quê? Problematizou, gerou uma problematização em cima do fato. A gente tem consequências negativas das mídias sociais. Quais consequências? As pessoas estão mais narcisistas e muito preocupadas com a autoimagem. Apesar dos lados positivos, a gente tem consequências negativas. Então, está muito bem estabelecido. Ah, Maiana, o que é isso aqui, ó? Esse jornal, o que é isso? Primeiro aqui seria este jornal. Por quê? Porque eu estou citando
o jornal em que eu estou falando. Então, é este jornal. Eu não tinha mencionado nada antes, eu não mencionei nenhum jornal antes. É a primeira vez que eu vou fazer a menção. Então, é este jornal, tudo bem? Isso aqui é o que a gente chama de máscara institucional. Vocês perceberam que o texto de opinião e a carta argumentativa tem que ter máscara. O editorial também tem que ter. Mas diferente do texto de opinião e da carta, em que você coloca uma máscara de alguém de autoridade, ou seja, você é alguém que domina aquele assunto, no editorial a sua máscara é o que a gente chama de máscara institucional, ou seja, você vai falar em nome de um jornal. Você vai se posicionar como se você fosse um jornal, porque é exatamente isso o editorial. O editorial é um jornal falando com o público, falando com as pessoas. Então você vai falar em nome de jornal. É um jornal falando a sua opinião, mas não é escrito em primeira pessoa. É escrito em terceira pessoa. É como se você estivesse contando sobre um jornal. Mas você sempre vai falar, este jornal, este veículo de informação, essa revista. Então, eu posso inventar um nome de um jornal? Pode, mas assim, não tem necessidade. Às vezes você inventa um nome que seu corretor pode entender como uma marca de identificação sobre quem é o autor. Vai lá que eu coloco o jornal Nayane Alves Ramos. A pessoa fala, o corretor fala, porque ela colocou o nome dela aqui, então ela tá querendo que ela identificar, para que um corretor identifique quem é ela. Então, o melhor mesmo é não colocar nenhum nome. Globo, não sei o que. Veja. Não, gente, coloca este jornal, essa revista, esse veículo de informação. Tem tantas formas, não precisa inventar nomes de jornais, tudo bem? E essa máscara, diferente das outras máscaras, elas precisam estar presentes em todos os parágrafos. Só na conclusão que é facultativo esse aparecimento, mas em todos os outros parágrafos você precisa ter uma marca, você precisa ter a máscara. Esse é o único diferencial do editorial, porque se eu tiro a máscara, se eu não coloco a máscara no meu parágrafo, aquele parágrafo torna-se apenas uma dissertação, e aí você tem uma fuga do gênero. No texto de opinião, eu tenho várias marcas. Eu tenho a primeira pessoa e ela tem que estar presente em todos os parágrafos porque esse é o principal diferencial. Lembra quando eu disse que se você não coloca a primeira pessoa, o seu texto se torna uma dissertação, porque é um texto argumentativo como uma dissertação. Nas cartas, se você não coloca a primeira pessoa e se você não coloca a interlocução com o seu vocativo, você também tem fuga do gênero. Porque se você só coloca a primeira pessoa, aquilo lá se torna um texto de opinião. Se você não coloca nem a primeira pessoa e você não coloca a interlocução, aquilo lá se torna uma dissertação. E aqui, a única marca que diferencia os parágrafos de um editorial de uma dissertação é o uso da máscara institucional. Então, ela tem que estar presente em todos os parágrafos. Com relação ao lado positivo dessa realidade virtual, referente à comunicação, esse periódico, mais uma vez a máscara institucional, infere que cidadãos, clientes, eleitores e consumidores estão cada vez mais predispostos a partilhar suas ideias, negativas ou positivas, e desejando relatar narrações sobre as suas vivências. Esse trecho aqui é a paráfrase. É a paráfrase em relação a esse trecho aqui que eu destaquei, ó. Consumidores, eleitores, clientes, cidadãos estão cada vez mais propensos a compartilhar opiniões, positivas ou negativas, e querendo contar histórias sobre as suas experiências. Então, tem algumas marcas evidentes, tipo eleitores e clientes. Aqui, esse uso do positivos e negativos, todo o restante está parafraseado. E aqui, perceba que também teve uma inversão, porque lá está consumidores, eleitores e clientes. Aqui foi colocado cidadãos, clientes, eleitores e consumidores. Então, essa inversão também já é uma paráfrase feita corretamente. E perceba como foi muito bem inserida essa paráfrase. Às vezes é complexo mesmo a gente pegar um trecho e encaixar no nosso texto. Ela colocou como se isso aqui fosse a opinião do próprio jornal. Então, foi muito bem inserida essa paráfrase aqui. Porque fala, esse periódico infere que, na verdade, isso é uma informação lá no texto motivador, mas ela colocou como se fosse uma fala dela, desse jornal, e está corretíssimo isso. Aqui eu saquei o desejando, gente, cuidado com o gerúndio. Eu sei que aqui está querendo, e aí ela parafraseou para desejando, mas cuidado, gerúndio sempre deve ser usado apenas para uma situação. Eu sei que tem outros usos corretos. Para você sair do gerúndio correto para o gerundismo é um pisco. Uma piscada você já comete esse erro. Então evite. Se você não está falando de uma ação que começa no passado e continua no momento da sua fala, não use gerúndio. E aqui poderia ser substituído. Compartilhar as suas ideias.
ao desejar relatar e desejam relatar, então não precisava ter usado o gerúndio aqui. E aqui eu marquei porque é um pleonasmo. Relatar narrações, se você está relatando, você já está necessariamente fazendo uma narração. Então, ou relata sobre suas vivências, ou narram sobre as suas vivências, tudo bem? Assim, o meio virtual tem sua importância, pois é nele que se pode compartilhar informações acerca de tudo, o que torna a internet e as mídias sociais espaços democráticos, já que muito do que é exposto é gratuito. Que eu destaquei porque não tem essa vírgula, pela mesma questão aqui da vírgula depois do portanto. O que são espaços democráticos? Quem são esses espaços democráticos? A internet e as mídias sociais. Então, a gente não separa elementos, isso aqui é o sujeito. Quem são esses espaços democráticos? A internet e as mídias sociais. Então, a gente não separa esses elementos. Quando estão na ordem direta, a gente não separa os elementos de uma oração, tudo bem? A exemplo disso, pode citar perfis em redes sociais que mostram o cotidiano de determinadas profissões, assim como outros que disponibilizam resumos acadêmicos. Então, aqui nesse primeiro parágrafo, ela fala do lado positivo da comunicação, como as mídias sociais favoreceram a comunicação e como isso é algo positivo. E isso vai muito ao encontro do que está lá no segundo texto motivador, que fala exatamente sobre os benefícios das redes sociais. Lembra que o texto motivador, ele guia a discussão de vocês, eles guiam a argumentação. Os textos motivadores são pistas do que a UFA espera de você naquela redação, naquela argumentação. E lá, a UFA trouxe um texto que falava um lado negativo e um texto que falava um lado positivo da internet. Então, o que isso quer dizer? Necessariamente a minha redação teria que mostrar um lado positivo e um lado negativo? Não, você poderia falar só de lados positivos ou só de lados negativos, mas isso já é uma pista. O que você acha de falar sobre isso, entendeu? Então, mantenha uma linha de raciocínio, mantenha a argumentação que está presente nos textos motivadores, porque eles não estão lá à toa. Até porque o comando fala o quê? Com base nos dois textos. Então, se é com base nos dois textos, eu tenho que falar dos lados positivos e negativos. Tudo bem? Contudo, aí aqui, mais uma vez, essa vírgula não existe. Eu sei que a gente está acostumado, eu sei que isso aqui é muito comum, até professores cobrarem, às vezes, essa vírgula, mas ela não existe. Contudo, ao lado negativo das mídias sociais. Esse jornal, mais uma vez aqui, retomando todos os parágrafos, tem que ter a máscara institucional. Só que aqui seria este jornal. Este jornal tem notado que muitos usuários utilizam os meios virtuais a fim de alimentar sua personalidade egocêntrica e narcisista, pois é por meio de redes sociais que os indivíduos compartilham fotos e vídeos sobre si mesmos com o objetivo de obter a aprovação alheia. Só uma outra coisa em relação a este jornal é porque quando você também está falando deste jornal, é algo próximo de você. E aí entra o segundo sentido que esse e este pode ter. Primeiro é essa questão de retomar ou introduzir termos, elementos, sujeitos, e o outro é para apontar, são pronomes demonstrativos. Então, quando eu falo este está próximo de quem se fala e esse está próximo de quem ouve, e aquele está distante de quem se fala e de quem ouve. Então, quando eu estou falando do jornal que eu estou escrevendo e as pessoas estão lendo, então é este jornal, porque está próximo da gente. Tudo bem? Aqui eu destaquei o sua personalidade porque ficou ambíguo. Olha aqui, vou ler de novo. Este jornal tem notado que muitos usuários utilizam os meios virtuais a fim de alimentar sua personalidade. A personalidade de quem? Dos meios virtuais ou dos usuários? Ficou ambíguo. Por quê? Porque ambos estão no masculino, ambos estão no plural e a sua personalidade pode retomar qualquer um desses dois. Então precisa reformular isso aqui para acabar com essa ambiguidade. Gente, fujam de ambiguidade. Leiam o texto de vocês. Por isso que é muito importante fazer uma pausa, ir lá fazer outras questões e depois voltar para ler o texto de vocês para ver se não tem nada ambíguo, nada com duplo sentido na redação de vocês, tudo bem? E aqui também trazendo uma ideia que estava exposta lá no texto motivador, que é a questão do narcisismo, ou seja, da sua exibição, da autoexibição. Com isso, surge uma geração de pessoas inseguras quando não obtêm a validação no que esperavam e egocêntricas quando utilizam as mídias sociais somente para promover a sua imagem e sanar sua insegurança quanto à autoimagem. Mas por que aqui está válida a vírgula depois de com isso? Porque isso aqui deveria vir no final. Isso aqui é um adjunto adverbial. Percebem que a ordem surge uma geração de pessoas inseguras com isso.
Então, com isso, não é uma conjunção que está no começo da oração, tudo bem? E aqui faltou uma vírgula antes do quando, porque você vai falar quando, você vai explicar quando é que essas pessoas são inseguras. Então, tem que sempre ter uma vírgula antes do quando. Assim como teve essa vírgula aqui, muito bem colocada. Então, aqui, ó, trouxe um lado positivo, trouxe um lado negativo, reforçando também o que estava aqui na sua introdução. Gente, um texto, ele tem que ter coesão em todas as partes. Então, o que eu falo na introdução tem que ter coesão, tem que estar coerente com o que eu falo no desenvolvimento. E o que eu falo lá na conclusão tem que estar coerente com o que eu disse lá na introdução. Tem gente que coloca coisas na introdução que nunca vão ser citadas. E tem gente que faz conclusões a respeito de debates que não foram mencionados em nenhuma parte do desenvolvimento e nem na introdução. O seu texto é uma unidade. Então, ele tem que estar totalmente coeso e coerente. Então, o que eu falo na introdução tem que estar coerente com o meu desenvolvimento e tem que estar coerente com a minha conclusão. Aqui na introdução foi mencionado que há lados positivos e há lados negativos. E aqui eu explico um lado positivo e um lado negativo. E vejo como toda redação está muito coerente com as propostas apresentadas nos textos motivadores. Por isso que eu trouxe essa redação aqui. Porque essa redação realmente é um exemplo de editorial. Enfim, não tem essa vírgula. Sei que é problemática, é polêmica, mas não tem. Enfim, o mundo virtual das mídias pode ser ao mesmo tempo positivo quanto negativo. E tudo dependerá da maneira como é utilizado e de forma com que o usuário não permita que esse espaço determine a sua personalidade, os seus gostos e a sua autoimagem. Novamente, um período extenso aqui, precisa fragmentar. Veja que são muitas pautas diferentes abordadas em um mesmo período. 4 linhas. Gente, período é 2 linhas. Tudo bem? Se a sua letra for pequena, 1,5 linha. Então, não façam mais do que isso, porque fica confuso. A gente começa a inserir muitas informações em um período só. Aqui, o ao mesmo tempo tem que estar entre vírgulas, porque está deslocada. A ordem é: o mundo virtual das mídias pode ser tanto positivo quanto negativo ao mesmo tempo. Essa é a ordem direta. Está antecipado, tem que vir entre vírgulas. Aqui também faltou uma vírgula antes do quanto, porque isso aqui é uma comparação. Então, a gente sempre tem que ter uma vírgula antes de comparações. E aqui ficou confuso esse e de forma. Não ficou uma coesão muito legal aqui, ó. O mundo virtual pode ser positivo e negativo, tudo dependerá. Dependerá do quê? Da maneira como é utilizado e de forma com que o usuário não permita. Não faz sentido. O da aqui, a preposição de, ele faz esse paralelismo aqui, ó, porque tem esse da aqui antes. E da nada mais é do que de mais a. Então, mantém o paralelismo e aí fica confuso. Tudo dependerá da maneira como é utilizado, tudo dependerá de forma que o indivíduo e o usuário não permitam. Não faz sentido. Ficou confuso, então precisa reformular. Tudo dependerá da maneira como é utilizado, e isso também implica em o usuário não permitir que esse espaço determine. Então, poderia ser reformulado dessa forma, tudo bem? Porque aqui ficou parecendo que é um complemento de tudo dependerá disso. Disso que? Da forma com que o indivíduo não permita que esse espaço determine. E aí fica confuso. Desse modo, esse jornal, mais uma vez aqui retomando a máscara institucional, acredita que, com o decorrer dos anos, as pessoas consigam cada vez mais administrar de forma positiva as mídias sociais. E aqui faltou vírgula antes, porque isso aqui também está deslocado. Percebe que a ordem direta é acredito que. O complemento de acreditar é com o decorrer dos anos? Não. O complemento de acreditar é que as pessoas consigam cada vez mais administrar as mídias sociais. Esse é o complemento. Então, isso aqui está antecipado. Isso aqui não está no local que deveria estar na ordem direta. Portanto, tem que vir entre vírgulas. Tudo bem? É só vocês pensarem. O que complementa o termo que eu acabei de mencionar? Qual que é o complemento dessa ideia? É o que está escrito logo na frente? Não, então tem que vir entre vírgula. E aqui, acredita que com o decorrer dos anos, as pessoas conseguirão. Por quê? Porque com o decorrer do tempo, então com o passar do tempo, elas não conseguem agora. Primeiro o tempo precisa passar, então o verbo tem que estar no futuro. E aqui também tem que vir entre vírgulas. Vou repetir para vocês o complemento de acredito. Acredito que as pessoas conseguirão cada vez mais administrar as mídias sociais. De forma positiva é o modo advérbio, então tem que estar lá no final.
Acredito que as pessoas conseguirão cada vez administrar as mídias sociais. Como? De forma positiva. Que tempo? Quando? Com o decorrer dos anos. Então, de forma positiva e com o decorrer dos anos são complementos dessa informação. Então, tem que vir lá no final. Se vier antes, entre vírgulas. Tudo bem? Essa conclusão também está perfeita, porque coloca aqui tudo o que precisa para uma conclusão ser muito fechadinha e coerente com o seu texto. A gente é muito acostumado a fazer conclusões de Enem e a gente acha que todo lugar tem que ser conclusão de Enem, que é o quê? A gente, o que, como, por quê, pra quê. Gente, conclusões de UFO, nenhum gênero exige que você apresente soluções. Nenhum gênero. E nem muito menos no editorial. Tudo bem? No editorial, assim como em qualquer outro gênero argumentativo, ou seja, da mesma forma na carta e no texto de opinião, vocês vão fazer conclusões com 3 passos. Primeiro, uma conclusão que sintetize e que retome o que você falou. E foi muito bem feito isso. O mundo virtual pode ser ao mesmo tempo positivo quanto negativo, dependerá de como for utilizado. Retoma toda a discussão do texto, porque o texto fala sobre isso, sobre como as mídias sociais podem ser negativas e positivas. E aqui esse complemento, isso depende de como as pessoas vão utilizar, de como as pessoas vão se posicionar diante das mídias sociais. Isso reforça a tese. A tese é tanto que existem esses dois lados, como depende de como as pessoas utilizam isso. Porque no primeiro parágrafo trouxe um lado positivo, ou seja, a utilização positiva das mídias, e no segundo parágrafo do desenvolvimento trouxe o lado negativo, dependendo do posicionamento das pessoas. Então percebam que ela retoma o que foi debatido e reforça a sua tese. E por fim faz um prognóstico, que é o quê? O que a gente pode esperar do futuro, o que vem por aí. Isso, gente, é uma conclusão. Inclusive, o dia que vocês estiverem na faculdade, que vocês forem fazer uma conclusão de um artigo, é isso que tem que ter na conclusão de vocês. Retomar o assunto, fazer uma breve... bem uma síntese mesmo de um período, não é nada extenso, gente. Um período já sintetiza o que foi debatido, reforçar a opinião, e lá no artigo de vocês, lá na faculdade, vocês vão reforçar as descobertas de vocês e, por fim, falar o que a gente pode esperar do futuro. Com base nessa pesquisa que eu fiz aqui, então a gente precisa pesquisar mais, precisa mais pesquisa nessas áreas, o próximo passo é pesquisar a respeito disso, ou essa pesquisa permite que a gente alcance isso. É o que eu chamo de prognóstico. Na redação de vocês vão falar exatamente isso. Desse modo, esse jornal acredita que com o decorrer dos anos, as pessoas conseguirão administrar de forma positiva. Então, o que a gente pode esperar para o futuro? Nessa redação aqui, para esse jornal, para essa pessoa, a gente pode esperar para o futuro que as pessoas consigam administrar o uso das redes sociais. Então, essa conclusão está perfeita. Sempre tentem fazer uma conclusão assim, com esses 3 tópicos e nessa ordem. A síntese do que acabou de ser dito logo no primeiro período. Em seguida, o segundo período de vocês da conclusão vai ser a reafirmação da tese de vocês, ou seja, da opinião de vocês. E por fim, o prognóstico. O que esperar para o futuro. E aí aqui no prognóstico pode entrar as soluções. A gente pode dar soluções para mudar essa realidade. Isso também é um prognóstico. Mas veja que dar soluções é optativo, é facultativo e vem lá no final da conclusão. E não precisa ter aqueles 5 elementos cobrados na redação de uma dissertação do Enem, que é a gente, o que, como, por quê e para quê. Tudo bem? Não precisa disso. Só de vocês falar o que já está valendo. Claro que é interessante, sempre que você fala o que, falar o porquê, para fazer sentido. Lembra de eu sempre, isso aqui é uma coisa que eu mais tenho falado nesses vídeos. Causa e consequência, tanto na redação quanto nas respostas de vocês de segunda fase. Então, sempre que vocês apresentarem uma solução, tentem falar o porquê que aquilo ali será uma solução. Como que realmente aquilo ali vai resolver o problema. Só por uma questão de coesão e coerência. E não porque vai ser cobrado de vocês ter o porquê e o que, tudo bem? Então, gente, de forma geral, o editorial é isso. É um texto jornalístico que o corpo do jornal, aquela redação, aquele veículo de informação vai falar a sua opinião a respeito de uma temática, de algo que aconteceu, de assunto que está em alta no momento. Então, vocês precisam apresentar essa temática, apresentar o ponto de vista de vocês com uma linguagem fluida, uma linguagem acessível, lembra? É um jornal. Então, tem que alcançar o máximo de pessoas possíveis, escrita em terceira pessoa, com máscara institucional presente em todos os parágrafos.
Não é assinado, porque é escrito em terceira pessoa, então não pode ser assinado. E não é uma pessoa que está falando, é todo o jornal, então não tem como ter assinatura aqui. Pode inventar o nome do jornal, pode usar o nome do jornal que já existe, mas eu não recomendo isso. É melhor utilizar expressões generalistas. Tem que ter título, assim como todos os outros gêneros. E uma coisa importante, eu posso usar a intertextualidade, a interdisciplinaridade? Eu posso usar um filósofo, sociólogo? Poder, você pode. Mas, gente, isso aqui é um texto que vai dar opinião de um jornal. Tem um grande alcance isso aqui, então não faz muito sentido eu utilizar filósofos e sociólogos aqui, entendeu? Porque não é comum de jornais, de veículos de informações recorrerem a esse tipo de intertextualidade. O que os jornais mais usam são dados, são informações, estatísticas. E não filósofos, olha, você pode usar? Pode, mas não é o melhor. Isso num texto de opinião, tudo bem, porque o texto de opinião, você, enquanto autor, às vezes o autor daquele texto de opinião, apesar de eu trabalhar, por exemplo, lá no jornal, ele é um filósofo, ele é um sociólogo. Existem muitas pessoas que escrevem, que possuem colunas em jornais, e essas colunas são textos de opiniões, que na verdade têm outras formações. Uma pessoa que fez economia e vai dar uma opinião, entendeu? Então é mais tranquilo eu utilizar essas intertextualidades lá no texto de opinião, apesar de também ser um texto jornalístico. Já no editorial, isso não é bem visto, porque não é comum de meios jornalísticos. Vocês veem o William Bonner falar, esse fato que aconteceu é reafirmado pelo pensamento de Bauman. Não, isso não existe. Mesmo nas reflexões que ele faz, ele não traz esses pensadores. Então não faz muito sentido colocar pensadores, filósofos, sociólogos aqui em um texto, em um editorial. O melhor é você utilizar dados mesmo, ou fazer assim como foi feita essa redação aqui, recorrer às informações do texto motivador. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Tentem fazer, gente, esses vídeos aqui de qualquer assunto, seja em relação à redação, seja das questões, as respostas de segunda fase, só serão válidos se vocês verem esse vídeo sentado com um caderno do lado. Quando eu falo numa resposta de segunda fase, vocês precisam colocar isso aqui, vocês precisam escrever isso. Escrever conceitos, qual é a dica de cada resposta de segunda fase. Da mesma forma para as redações. O que vocês precisam ter de marca obrigatória, como inserir essas marcas obrigatórias. Todas as redações que eu trago aqui para vocês são riquíssimas em questões gramaticais. A gente aprende muita gramática aqui, porque é o principal erro de todos os alunos, inclusive de qualquer escritor, inclusive o meu erro principal é em relação à gramática. Então, é uma forma de vocês aprenderem isso. Só vai ser válido se vocês anotarem e, mais do que isso, colocarem em prática. Não adianta nada vocês só assistirem, não adianta nada só assistir e anotar se você não falar e praticar, porque é na hora que você escreve que você percebe as suas dificuldades, onde realmente vai pegar no seu pé ali na hora de aplicar tudo isso que eu disse, tudo bem? Então façam, pratiquem e se você está aqui, já tem mais de meia hora que nós estamos aqui, é porque você está gostando. Então deixe o seu like, mande esse vídeo para alguém que você sabe que vai precisar para dar UF e ainda tá perdido e comente aqui o que você achou, o que você não sabia. Você já fez algum editorial na vida? Algum editorial UF? O que você não sabia que você aprendeu aqui? Espero vocês, comentem, que eu quero ler tudo e interagir com vocês, tudo bem? Tchauzinho e até a próxima!